Então, boa noite. Bom, então fazendo mais um vídeo aqui de resposta ao Henri Bugalho, a esse sobre o Holodomor. Então vamos falar como é que está a discussão propriamente dita da grande fome que é o Holodomor. Então, há um debate acadêmico em que a maioria dos historiadores adotaram essa explicação que houve um genocídio por parte do governo de Stalin intencional, querendo massacrar o povo ucraniano. Esse Essa versão, ela passou dos nazistas ucranianos, dos nacionalistas apoiados por Hitler, né, que se associaram ali como a quinta coluna, para a imprensa de Wilhelm Randolph Hearst. Então já foi mostrado isso. Tem bibliografias sobre isso, como por exemplo, Fraude, Fome e Fascismo, Douglas Torrey. Grover Furr também se apoia em Mark Tauger, Douglas Torrey e outros, para poder também avaliar que a fome foi por causas naturais. Grover Furr vai mais longe um pouco. Ele fala que os Kulaks não eram confiáveis mesmo. Desde o tempo do Lenin, da Guerra Civil, os Kulaks eram uma classe, os fazendeiros ricos, os Kulaks, não eram uma classe muito simpática ao poder soviético. Aí, diante da invasão alemã, existia um risco dessa classe se aliar aos alemães. Então eles tinham que ser anulados pela coletivização, tinham que perder poder. Freud discute essas coisas todas e fala que a coletivização resolveu, quer dizer, a estatização das fazendas dos fazendeiros ricos, resolveu o problema da fome no campo, que existiam fomes periódicas há séculos. E existiram no início do século XX. Então, e essa de 33 foi uma dessas fomes periódicas, e a partir daí a agricultura soviética deslanchou e não houve mais, não aconteceu mais isso. Então, o Fourier ironiza e fala que, é o contrário, Stalin tinha que ganhar um prêmio Nobel por isso, né? Então, ele ironiza essa posição aí, está numa vertente, mas essa vertente é minoritária. Agora, a outra, ela está desenvolvendo um ponto de vista que surgiu realmente a partir dos nacionalistas ucranianos apoiados por Hitler e chegou na imprensa americana através dos nazistas de Hitler, dos nazistas alemães. Agora, eu acho bastante curioso. Então, você coloca, Henry, que o debate seria entre o genocídio ser intencional, totalmente, e o genocídio acontecer de forma a que a Rússia deixou rolar o genocídio. Só esses pontos que você tolera no debate. Mas o debate real o Holodomor foi uma grande fome, não foi causada por seres humanos, sim por causas naturais. A outra hipótese é que sim, é causada pelo Estado, pelas políticas do Estado russo na época. Esse é o debate. Então, por exemplo, Mark Tauger, grande especialista em fome e na agricultura soviética de West Virginia. Então não é um stalinista, é um pesquisador. Chegou à conclusão que essa fome foi causada por causas naturais. Entendeu? Toda a documentação que ele levantou, todos os artigos que ele buscou. Então, Virgínia Ocidental, Mark Tauger. Procure. Fora o já citado Douglas Torrey, o próprio Grover Furr tem um artigo dele traduzido na Iglu Subversivo. Do lado tem outros, tipo Annie Applebaum, né? Que o Bertone Souza gosta, aquele professor de história lá de Tocantins. Mas a sovietologia, a história da União Soviética, da forma que ela é contada nas universidades norte-americanas, e aí é o paradigma da Guerra Fria ainda, ela é militante pelo anticomunismo. Daí ela cria essas coisas que são totalmente exageradas. Mas agora, você vê, o debate, da forma que você colocou aí, ele é falso. Ele é falso e, complementando, quem esteve próximo de apoiar Hitler foram as democracias liberais, quer dizer, pessoas, Henry, da sua orientação política. Então, mais do que o grupo de Stalin, a União Soviética, foram os liberais que, em um determinado momento, tiveram pontos em contato com Hitler e auxiliaram e traíram a União Soviética em Munique. É bem claro isso no artigo do Putin.
não é? Traíram todas as suas obrigações, seus tratados, seus acordos e impediram que a aliança que venceu a Primeira Guerra Mundial fosse reeditada naquele primeiro momento, não é? Outras fontes comentam que quando começou a Guerra da Finlândia, França e Alemanha já estavam em guerra com a Alemanha e ao invés de voltarem atrás nessa política, ainda tentaram turbinar a Finlândia contra a União Soviética, prosseguindo, né, nessa política aí de aguardar e incitar a Alemanha contra a União Soviética e que esses dois se destruíssem, que eles pudessem entrar de forma vantajosa ali quando um dos lados já tivesse derrotado. Então essa era a política oportunística e que favoreceu Hitler. Pensemos que os aliados esperaram Hitler invadir a Áustria e a Tchecoslováquia para agir. Aliás, não agiram nem aí. O Putin comenta, aí está no artigo do Putin, em Nuremberg, os alemães confessaram que eles jogaram todo o poderio militar para invadir a Polônia e eles tinham só 23 divisões contra 115 da França e da Alemanha para proteger o território alemão. As tropas anglo-francesas chegaram a avançar no território alemão, mas pararam. Por que motivo? Por complacência com isso. Fora também depois, que por exemplo, no futuro dura muito tempo, o Louis Althusser comenta aqui, um dos professores da École Normale na época, né, um dos professores dele falava, aqui na França vão preferir Hitler do que a Frente Popular. A burguesia francesa, o exército francês conservador vai preferir adotar uma colaboração com Hitler do que a Frente Popular, e foi dito e feito. O exército francês foi derrotado em 6 semanas. E o Pétain virou um governante de uma parte da França, quer dizer, um quinta colunista, que já estava com esse tipo de coisa ali armado. Entendeu? E isso tolerado ali. Não foi tolerado esse tipo de coisa na União Soviética. Não é? Eles preveniram ali com os expurgos que pudesse ser formada uma quinta coluna. Não é a melhor explicação para alguns excessos, mas é explicável que, como a política de Hitler era criar uma quinta coluna, a União Soviética agiu para coibir qualquer quinta coluna. Tá bom? Então, boa noite.